Eu vou trazer para você algo que o presidente Lula falou a respeito de Jesus Cristo. Nós, os cristãos, nós falamos de Jesus Cristo. Mas, para isto, nós buscamos conhecimento de quem é Jesus Cristo em sua palavra, que se chama Bíblia Sagrada. Acreditamos que o presidente, por falar de Jesus Cristo, ele tem o conhecimento para que ele possa falar o que ele disse. Mas só que antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário e o seu like também. Ao se inscrever, não se esqueça de deixar o sininho em todas, para quando eu enviar o vídeo para o YouTube, ele o notifica. Eu vou mostrar para você o que o presidente Lula falou a respeito de Jesus Cristo. Também nós vamos interagir com o vídeo do Dr. Sandro Gonçalves. Se você não conhece o Dr. Sandro Gonçalves, vai lá no canal do Dr. Sandro que você vai aprender coisas maravilhosas a respeito da política. Conheça o Dr. Sandro que você não vai se arrepender. Veja o que o presidente disse a respeito de Jesus Cristo. Saiu no portal Metrópolis. Veja, como estamos vendo, o presidente Lula ele disse: ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Acredito que ao dizer isto, ele tem um conhecimento aprofundado de Jesus Cristo, porque quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo, nós falamos daquilo que nós buscamos na sua palavra, como eu já disse. Eu acredito que o presidente também fez isto para dizer isto que ele acabou de falar lá na Bahia, a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é um homem de esquerda. Nós vamos interagir com o vídeo do Dr. Sandro Gonçalves. Preste bastante atenção para que você possa compreender melhor a respeito disto que o presidente falou. Vamos ao vídeo. Fala, meu caro cidadão de bem. Responde uma coisa para mim. Você é cristão? Se sim, Jesus Cristo era de direita ou de esquerda? Pois é. Por que eu estou entrando nessa discussão? O Lula cometeu mais um sacrilégio. Ele falou que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Foi o que o Lula disse na Bahia durante um comício. Essa matéria do jornal Metrópolis, né, que foi divulgada hoje aqui para vocês, né? E a matéria diz: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. O chefe do executivo discursou em um único comício do candidato do PT à prefeitura de Camaçari, na Bahia. E aí, de direita ou de esquerda, o maior líder que já existiu de todos os tempos? Pois é, eu não vou ficar sem responder isso. Então, para ver essa resposta, lembra de dar um like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, tá? Muito importante mesmo. Se você não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, o Modelo Bukele para o Brasil, faz o download que o livro realmente tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. Mas enfim, nós vamos responder essa questão. Tem questão da entrevista da Kamala Harris, é muita coisa que a gente vai falar nesse editorial. Nós só vamos reagir da parte que ele fala a respeito do que o Lula falou de Jesus Cristo. A segunda parte que ele fala da Kamala Harris, nós não vamos interagir. Mas o primeiro ponto é essa fala do Lula em Camaçari, na Bahia, falando que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus. Ou seja, a ideia do Lula aqui é pegar o maior líder de todos os tempos, o maior líder que já existiu, chamado Jesus Cristo, e colocar ele dentro dessa teia nebulosa e suja chamada esquerda. Cara, não dá pra gente ficar calado com uma coisa dessa. Eu separei alguns pontos, eu fiz um texto aqui
onde a gente vai abordar alguns pontos para desmentir essa fala tosca de que Jesus Cristo é um esquerdista marxista, né? De forma alguma. Não condiz. Eu ainda vou além. Se você é cristão e é de esquerda, algum dos dois pontos está errado. Ou você é cristão e não é de esquerda, ou você é de esquerda e não é cristão. Porque as duas coisas, numa frase só, não combinam. Eu vou falar para você que existe sim a possibilidade de um esquerdista ser cristão. Eu vou mostrar dentro da palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a seguir. Lá diz assim, que existe duas plantas, uma se chama joio e a outra se chama trigo. Essas duas plantas, elas se parecem muito e elas representam a igreja. Uma é a igreja de Jesus Cristo, que é o trigo, e a outra eu chamo de igreja paralela, que se chama joio. Esta igreja joio, ela está tentando sufocar a igreja de Jesus Cristo. Quando nós vemos alguma coisa que traz escândalo da igreja, é esta igreja que faz. Ela que faz esses escândalos. É esta igreja que ela é uma igreja corrupta. É por isso que nós vemos coisas acontecerem com líderes, irmãos, irmãs, pessoas tomando atitudes que não condiz com a palavra de Deus, porque ela está aí para isto. A pergunta é, então por que os homens, os líderes que sabem disto, não separa esta igreja, tira esta igreja do meio? É porque a palavra de Deus diz que não é para o homem tomar esta atitude. O próprio Jesus Cristo tomará esta atitude. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele virá e ele vai falar para os ceifeiros, corte e amarra e lança ao fogo. Esta igreja que se chama joio vai ser lançada ao fogo e a igreja que se chama trigo, que é a igreja de Jesus Cristo, vai estar com o Senhor. É isto que acontece. E é por isto que eu digo que existe sim a possibilidade da esquerda ela ser também cristã, porque existe esta igreja paralela e é esta igreja que faz essas coisas a qual traz escândalos. Mais para frente eu vou falar a respeito também da conduta da igreja trigo, que é a igreja de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade. Primeiro ponto que eu separei: desconexão entre esquerda política e cristianismo. Vem cá, Jesus Cristo existiu há 2000 anos atrás. A definição de esquerda e direita, ela só surgiu na Revolução Francesa, século XVIII. Então, a definição de direita e esquerda não se aplicava a Jesus Cristo. E colocar Jesus Cristo nessa discussão política, para mim, é um pecado sem tamanho. Mas de pecado eles entendem e nem importam, né, em pecar tanto. Então, o primeiro ponto é, não existe conexão qualquer entre Jesus e a esquerda. Então fica a pergunta: se não tem conexão entre Jesus e a esquerda, como nós falamos um pouco antes, esta igreja paralela que se chama joio e a igreja verdadeira é a trigo, a pergunta é, então se a esquerda ela é cristã, ela faz parte da igreja, ela escolheu o lado da esquerda, e tem a igreja de Jesus Cristo, que se chama trigo. Ela pode fazer também a escolha pela direita? Aí fica este tempo. Depois de Jesus Cristo, 1800 anos após, que surgiu esses nomes, esquerda e direita. E nós sabemos que é para diferenciar a conduta de uma e de outra. Elas têm entendimento diferenciado. Uma entende de uma forma e outra de outra. Aí fica a pergunta:
Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela pode professar que ela é de direita, porque a direita vai mais de acordo com a palavra de Deus? Sim. Por quê? A igreja, que é a igreja joio, que é o povo de esquerda, eles têm um entendimento a respeito daquilo que eles falam, e nós temos o entendimento da Bíblia. E nós vemos que aquilo que eles falam não vai de acordo com a palavra de Deus. E aquilo que a direita fala vai mais de acordo com a palavra de Deus. Então, um cristão, ele pode sim dizer que ele é de direita, porque um cristão vai apoiar os candidatos de direita. Aí a pergunta fica: então o cristão, ele pode dizer que ele é de direita ou de esquerda? Pode, porque nós somos livres para falar e fazer aquilo que nós achamos que é certo. Agora, particularmente eu prefiro dizer que eu não sou de direita e nem de esquerda. Eu vou de acordo com a palavra de Deus. Mas a pergunta fica: o cristão tem que ter um posicionamento. Então, eu me posiciono para os candidatos de direita. Agora eu vou dizer para você, dentre tantas coisas, eu vou falar só uma, que é a vida. A esquerda tem um entendimento a respeito da vida. A direita tem também o seu entendimento. Nós entendemos pela palavra de Deus que a vida é de Deus, é dada por Deus. Deus tem o controle sobre a vida. Deus dá e Deus tira. A esquerda tem um entendimento que não é de acordo com a palavra de Deus. A direita já tem o mesmo entendimento que a palavra de Deus nos ensina. Nós sabemos o que a esquerda fala a respeito da vida. Nós entendemos, como a direita também entende, que a vida ela é de Deus. Deus tem todo o controle da vida, Deus dá e Deus tira. E este entendimento faz com que nós entendemos que nós devemos apoiar candidatos de direita. Leia lá a palavra de Deus, Mateus, do capítulo 13, lá no versículo 24. Mas você pode ler o capítulo 13 todinho, que lá tem as parábolas de Jesus Cristo, e você vai entender melhor tudo isso que eu estou falando. E cuidado com esse discurso malicioso que eles tentam enfiar em você. E nem de direita Jesus Cristo era. Mas os valores que você tem como uma figura de direita, esses valores podem coadunar, com o que foi os ensinamentos de Jesus. Segundo ponto, para provar para vocês que é uma mentira sem tamanho. Apoio à propriedade privada. Olha só, Jesus Cristo nunca foi contra a propriedade privada. Um dos pontos que a Bíblia diz, em várias passagens, Jesus reconhece a legitimidade da propriedade privada. Um exemplo clássico é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus. E ela diz o seguinte: onde o dono dos talentos recompensa aqueles que fazem uso produtivo de seus recursos e pune aquele que não fez nada com os talentos que recebeu. Quando você fala daquele que fez uso produtivo dos seus recursos, é a meritocracia. É aquele cara que conseguiu gerar valor para a sociedade. E aquele cara que não fez uso produtivo é aquele que espera, com as mãos estendidas, que o Estado faça tudo por ele. Então, não faz sentido. Falando a respeito disto, eu vou falar para você, para que você entenda melhor. Imagina o homem, ele tem desejos, ele quer ter as coisas. Então, a palavra de Deus ensina que, se você quer ter as coisas, você vai trabalhar e conquistar. Então, vamos dizer que o homem, ele levanta de manhã, de madrugada, pega o ônibus, o trem, o metrô, vai para o seu trabalho, trabalha o dia todo, cansa, chega cansado em casa e vai descansar. Enquanto o outro homem levanta tarde, não quer trabalhar, quando chega à noite vai se divertir e assim passa a vida. Com o passar do tempo, aquele que trabalhou adquiriu bens.
E aquele que não trabalhou, ele continua lá na mesma vida dele. Mas quando ele olha para aquele que tem os bens que ele conquistou trabalhando, ele fala para ele: "Ô, não é justo. Você tem aí os seus bens e eu não tenho nada." Aí ele fala: "Tem que dividir. Você tem que dividir os seus bens comigo, porque eu não tenho nada e você tem, e não é justo isto." Aí, da mesma coisa que ele fala que não é justo isto, eu pergunto: você acha justo uma pessoa trabalhar, passar uma vida para adquirir os seus bens, aquilo que ele deseja, e depois, quando ele consegue tudo aquilo que ele vai deixar para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos, ele ter que dividir com aquele que não quis trabalhar, que viveu o tempo todo só esperando aquilo que o governo dava para ele? Você acha isto justo? Há de se pensar. A palavra de Deus, ela nos ensina que o homem, se ele não trabalha, ele não come. Ele não deve comer aquilo que os outros trazem, porque ele não deve ser peso para ninguém. Um cristão verdadeiro, que é a igreja de Jesus Cristo, que se chama trigo, ela jamais vai ser peso para uma pessoa. Ela vai andar segundo a palavra de Deus. Mas esta igreja, que se chama joio, esta daqui ela não quer nem saber. Ela monta no cangote, ela vai montado em cima e dá batendo na pessoa, e ela quer e não quer saber. Ela vai buscar aquilo que ela quer, mas nos esforços dos outros, do dela não. Agora essa daqui não, essa daqui vai pela palavra de Deus, que se chama a Igreja Trigo, e ela busca dentro da palavra os ensinamentos, porque nós temos a Bíblia como a nossa bússola de fé. É por ela que nós andamos, é por ela que nós nos localizamos como homens e mulheres de Deus. Aí está a diferença. Então pensa, há justiça nisso? De você trabalhar e conquistar e você dividir com aquele que não quer trabalhar? A palavra de Deus ainda fala: vai ter com as formiguinhas, porque as formigas trabalham. E a palavra de Deus, ela é ensinamento para homem trabalhar. Homem deve trabalhar para conquistar aquilo que ele deseja. E não é justo para mim e pela palavra de Deus você dividir depois com aquele que não quis fazer nada para adquirir aquilo que ele desejava. Isso vai contra a ideia de distribuição forçada de riqueza, um conceito que é defendido só por essa esquerda nefasta que existe aí. Outro ponto que nós podemos citar: o livre-arbítrio. Peraí, pessoal, a esquerda, ela impõe o posicionamento dela. A esquerda, ela não te dá direito de livre escolha. Jesus falava sobre responsabilidade individual e escolhas morais de cada um. Ele não impôs as suas doutrinas pela força, mas pela persuasão e convite à transformação pessoal. Ideologias de esquerda, especialmente seus extremos, muitas vezes defendem a coerção estatal para alcançar objetivos sociais e econômicos. Jesus nunca pregou isso. Jesus falava que o crescimento individual e moral faria com que você pudesse ajudar o próximo de acordo com o seu coração e não com a ordem do Estado. O Estado, ele é só um ladrão que rouba o seu dinheiro com uma desculpa que vai entregar para os mais pobres e gasta esse dinheiro com luxos e mordomia para esse povo aí, né, que se acha os próprios deuses. Não dá certo. Outro ponto que a gente precisa falar: Jesus sempre pregou, né, a distinção entre o reino de Deus e o reino dos homens. E vamos lá. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo, lá em João 8, 18, 36. Ele não buscava poder político ou social, nem fomentava revoluções contra o Império Romano. Em vez disso, ele pregava o reino espiritual. Ao contrário, ideologias de esquerda frequentemente transformam um sistema político e social em uma forma de coerção. Então, mais uma prova de que, de forma alguma, né, Jesus estava preocupado em poder pelo poder. Né? O poder a gente toma. Você ouviu isso de gente da esquerda. Ensinamentos de Jesus sobre caridade e voluntariedade. Jesus incentivava a caridade e a ajuda aos pobres, mas essa caridade deveria ser voluntária
Ele não defendia que o Estado ou qualquer autoridade confiscasse os bens dos ricos para distribuir aos pobres. A caridade cristã era baseada no amor ao próximo e não na coerção ou controle estatal. Mais uma mentira que cai por terra. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele falava a respeito do seu reino. Muitos, eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava falando. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos muitos líderes espirituais, que é dessa igreja que se chama Joio, eles pregam este mundo para os cristãos. E os cristãos, por não ter o entendimento, eles são levados por isto, porque eles desejam isto. Eles desejam isto e traz esta confusão, porque o Senhor Jesus, ele proclamava o reino dos céus. O reino de Jesus Cristo é nos céus, não é aqui na terra. A palavra de Deus nos ensina isto. Então, existe este engano. E, infelizmente, nos dias de hoje, você pode ver muitos líderes espirituais ele proclamando o reino aqui na terra. Ele faz com que a igreja ela tenha uma visão materialista de uma forma que ela começa a desejar as coisas deste mundo. A igreja de Jesus Cristo não. Ela busca primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, aí o Senhor Deus ele vai acrescentar as necessidades da igreja dele, ele cuida de sua igreja. Não precisa a igreja ficar preocupada. Infelizmente, muitos líderes espirituais, eles ensinam o reino deste mundo contrário ao que Jesus ensinava. É maravilhoso quando você lê a palavra de Deus e começa a entender o que é ser um cristão. Infelizmente, muitos não buscam o conhecimento da palavra de Deus e eles são enganados. Por quê? Porque eles acreditam e eles dizem, ele é o pastor, ele é o líder, ele tem mais entendimento do que eu, então tudo que ele falar para mim eu vou fazer, porque ele está certo. Porque eu não sei do mesmo tanto que ele sabe, mas se você buscar o conhecimento da palavra de Deus, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento e você vai questionar o seu pastor daquilo que ele falou, ou o seu líder. E ele vai falar para você, e você busca dentro da palavra de Deus. Aí você começa a interpretar que aquilo que ele está falando não vai de acordo com a palavra de Deus. Então a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja que se chama trigo, ela entende quando alguém está fazendo parte da igreja joio e ela fica um pouco mais observando, porque ela entende, ela nota que há diferença, mas ela fica ali esperando porque nós sabemos que não pode haver a divisão ainda. Vai chegar um tempo que vai ter esta divisão. Então, ser cristão é isto. Se você não conhece o Senhor Jesus, eu te convido, conheça o Senhor Jesus, se entregue para Ele, busque o conhecimento da palavra de Deus. A vida que você vive, você vai começar a entender por que você passa por certas coisas, por que você, às vezes, você quer coisas e não consegue, e você busca na palavra de Deus, a palavra de Deus vai ensinar para você da maneira que você deve fazer as coisas. É maravilhoso ser cristão. Eu não me arrependo de nada de ser cristão. Mas, infelizmente, existem muitos líderes, muitas coisas erradas, mas nós entendemos como eu já expliquei para vocês. Outra questão, respeito ao Império Romano. Uma parábola interessante, né, foi quando os fariseus queriam pegar Jesus e colocar ele contra o Império Romano, né? Então, você acha que a gente tem que pagar os impostos ou não? Tá, o imposto todo mundo sabe que é roubo. Mas se Jesus assume que o imposto é roubo, ia ser censurado naquela época. Se Jesus não assume, ia mostrar que ele era só mais um corrupto, né? O que Jesus fez? Pegou a moeda e disse, dai a César o que é de César. Ou seja, o que é de Deus, o que é de César é de César. Isto cai um pouco do que eu falei antes. O que é de César é as coisas do mundo. Era a moeda. E o que é de Deus?
é as coisas espirituais. A palavra de Deus diz que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há essa diferença. A moeda dá para o governante, porque é dele, o material, e o espiritual é de Deus. Então dá para Deus o que é de Deus e para César o que é de César. Gente, quando eu falo de Deus, eu fico maravilhado porque é tão gostoso você compreender o que é Deus, você entender Jesus Cristo, a maravilha. Infelizmente, existem muitos homens que se aproveitam da palavra de Deus para enriquecer, para ter esta moeda de César. Eles querem isto, quanto mais eles adquirir disso, mais eles vão ficar felizes. E a Igreja de Jesus Cristo, ela está vendo essas coisas, mas infelizmente tem muitas pessoas que não entendem, não sabem. Ela está perdendo tempo, porque o Senhor Jesus está pronto para elas. Basta ela querer o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele já nos aceitou quando ele morreu lá na cruz, quando ele disse estar consumado. O Senhor Jesus, ele fez tudo aquilo que o Senhor Deus mandou ele fazer, de nos resgatar, porque a humanidade não tinha condição de voltar para Deus por causa do pecado. Jesus Cristo, ele veio e ele se colocou na frente e ele se fez uma oferta para Deus em favor de nós, os homens e as mulheres, o ser humano. Então, através de Jesus Cristo, nós temos o regresso para Deus. Busque este conhecimento, leia a palavra de Deus, que você vai ficar maravilhado quando você buscar a palavra de Deus, o entendimento de Deus. Esquece essas coisas que acontecem, porque essa igreja que se chama joio, ela está aí para corromper, e muitas pessoas estão perdendo a salvação porque está dando ouvido para esta igreja. E esta daqui está clamando, está falando, venha para Jesus, não precisa ficar olhando para esses escândalos que estão acontecendo, porque o dia o ceifeiro virá e ele vai tirar esta e vai ser lançada no fogo, e muitos que não têm entendimento estão se perdendo, e o Senhor Jesus está pronto para você. Reconheça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Com isso, Jesus mostrou uma certa entendimento, né, às leis dos homens e conseguiu se livrar ali dos fariseus. Mas a grande questão que a gente fica aqui é: a esquerda, ela é revolucionária. Ela quer derrubar o Estado existente para assumir o poder pelo poder. Jesus nunca, mas nunca pregou isto. Então, não faz sentido. Igualdade espiritual e não econômica. Olha o quanto que a fala do Lula é mentirosa, porque Jesus nunca pregou a igualdade econômica. Ele nunca falou isso. Ele sempre pregou a liberdade espiritual, ou seja, você tem que ter o amor ao próximo, assim quanto ao próximo tem que ter o amor para você. O Dr. Sandro, acredito que ele não soube se expressar bem nesta parte aí. Eu vou explicar para você. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós amamos a nós mesmos e nós passamos este amor para nós, para o nosso próximo, porque nós olhamos para eles e entendemos como se fosse nós, e o nosso amor nós transmitimos para eles. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Então, não há necessidade de que eles nos amem. Não há necessidade. Nós amamos ele. Se ele nos amar, nós ficamos felizes, mas não há necessidade que ele retribua este amor. Não, nós amamos eles porque nós sabemos que ele é feito por Deus, ele tem também todo o direito de nós fazermos por ele aquilo que nós desejamos que faça conosco. A palavra de Deus diz também que
É fácil você amar os seus amigos, mas e os inimigos? Então, veja, a palavra de Deus ensina que nós devemos amar também os nossos inimigos. Olha como que é ser cristão. Então nós amamos até os nossos inimigos. Eles não nos querem, eles estão ali só pensando coisas ruins da gente, mas independente disso, nós oramos por eles. Se eles precisarem, nós vamos estar ali para ajudar. Então independe deles gostarem ou não da gente. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, porque eu acredito que o Dr. Sandro, nessa parte aí, ele não soube expressar. Ele nunca falou que todos têm que viver no mesmo patamar econômico. Pelo contrário, quando ele falou lá do galardão, né, dos talentos de cada um, ele foi muito claro. Deus vai abençoar aquele que usa os talentos para produzir riqueza. E não vai distribuir a riqueza desse que pegou os talentos e dá para os outros. Jesus nunca foi marxista ou comunista. O último ponto que a gente precisa falar é que Jesus nunca, mas nunca, em momento algum, utilizou a religião para justificar a política. Não faz o menor sentido, né? Jesus usava como a religião como uma forma de pregar o amor ao próximo e não como uma forma de chegar ao poder. Então, se tem uma coisa que Jesus não é esquerdista, nem direitista. Agora, um ponto a gente precisa observar. Os valores da direita, sabe, eles andam juntos com os valores de Jesus Cristo? Sim. E os valores da esquerda? Não. Você acha que Jesus hoje ia pregar o comunismo do Karl Marx, pregando a derrubada da propriedade privada, ia para a marcha da maconha, ou ia para a marcha, ou iria pregar a liberação da... Pois é, eu duvido muito que Jesus Cristo, se tivesse vivo, ia estar pregando qualquer uma dessas aberrações. Você viu o que ele acabou de falar. O Dr. Sandro, ele falou a respeito disso. Vocês estão vendo as coisas que acontecem no meio evangélico? E às vezes você não entende por que os evangélicos às vezes tomam algumas atitudes que as pessoas ficam olhando, mas como que pode? É isso que eu acabei de falar. Esta igreja, ela é corrupta. Esta igreja, ela não tem um pingo de pudor, ela não está nem aí, ela faz o que ela quer, ela se chama joio, ela é uma erva daninha, ela não presta, mas é como eu disse, ela está junto com a igreja de Jesus Cristo, que se chama trigo, e a igreja de Jesus Cristo acaba sofrendo, porque as pessoas não têm este entendimento e faz um juízo único da igreja de Jesus Cristo. Não tenha dúvidas disso, tá? Então, rebatendo a fala, sabe, mentirosa aqui, de que Jesus foi o maior esquerdista, Jesus nunca foi de esquerda nem de direita. Jesus foi líder e simplesmente o maior líder de todos os tempos. Nós acabamos de ver o Dr. Sandro, ele falar da palavra de Deus maravilhosamente. Eu fico muito feliz de ouvir um homem que tem um conhecimento da palavra de Deus da forma que ele demonstrou. Um homem que tem conhecimento estudado, um homem letrado, como ele diz, um homem que tem mestrado, doutorado e também tem o conhecimento da palavra de Deus. Então este homem, ele está completo. Ele é um homem completo graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele lutou, ele foi à luta, por isso que ele tem. E eu quero te convidar você também, venha conhecer o Senhor Jesus. Quando você entender a respeito do Senhor Jesus na sua palavra, você vai compreender que essas coisas que acontecem é para confundir mesmo, é para que as pessoas não reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você vê escândalo, muitos não querem. Quando eu vou falar da palavra de Deus para as pessoas, muitos rejeitam. Por quê? Por causa desses escândalos. E há em nós tristeza, porque nós estamos vendo que eles que estão fazendo as coisas erradas, eles estão tendo mais êxito do que nós que vamos levar a palavra de Deus
mas nós estamos orando e para que o Senhor Deus dê para eles a oportunidade. E a oportunidade é um momento de vida. Enquanto a pessoa tem vida, ali ele tem a oportunidade. Infelizmente, após ele descer à sepultura, aí a gente não pode falar mais a respeito disto. Então conheça o Senhor Jesus, é muito importante. E eu estou maravilhado de tudo aquilo que o Dr. Sandro falou. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.